Olá, boa noite. Bem, como vocês viram no título na thumb, não precisa nem explicar muito. É sobre o termo poser. É sobre o, entre aspas, problema em ser poser. Porque eu já vou desmentir isso no começo do vídeo. Não tem problema nenhum de verdade em ser poser no sentido de começar a gostar de algum gênero. Porque tem dois significados pra palavra, pelo que eu entendi. Por termo, na verdade, né? Pelo que eu entendi. O significado verdadeiro, que é o que surgiu com a pessoa que criou o termo na teoria. E o segundo termo que o pessoalzinho começou a usar recentemente, que é um... que não faz sentido, basicamente. Só distorcer o sentido real da palavra. Mas enfim, o que é ser poser, na teoria? Vamos lá. Pelo que eu vi, ele surgiu lá no século XIX, por um francês, porque a palavra certa, o termo que surgiu, na verdade, é poseur, com U no final. Então, foi um francês que criou, pelo que eu entendi. E o termo fala sobre você fingir gostar de alguma coisa, de você fazer pose de gostar de algo. Por isso o nome é poser, porque você faz pose de curtir aquele negócio, aquela banda, que eu acho que é o termo mais famosinho, ou melhor, o tópico mais famosinho sobre essas bandas poser, gênero musical poser. Mas enfim, vamos lá. Qual que são os dois significados da palavra que eu falei que existem? O primeiro, como eu disse, que é esse aí de você fazer pose de alguma coisa, que como eu disse, não tem nenhum problema de verdade, ninguém vai morrer por causa disso, eu espero. Só que ainda é meio, meio chatinho, tá ligado? Porque, vou ser sincero, é bem chatinho você falar com alguém que... Nossa, eu sou o maior fã de... Deixa eu pensar um negócio meio aleatório. Ah, eu sou o maior fã de A Grande Família. Você pergunta pra pessoa o nome do personagem principal. Augustinho, tá ligado? Tipo, beleza. Não tô dizendo que a pessoa errou, alguma coisa assim. Eu falo no sentido da pessoa realmente não saber nada e fazer muita pose de gostar daquilo porque... Estética. Que eu acho meio chatinho. A pessoa só consumir alguma coisa pela estética. Se ela tá pelo menos consumindo, indo atrás daquele negócio pra realmente se aprofundar mais no tema, beleza, normal, tá valendo. Agora, quando a pessoa nem faz isso e só fica na parte rasa do assunto que ela diz gostar, é meio, sabe? É meio só chatinho, como eu disse. Não é nenhum problema de verdade, mas é só chatinho. E o segundo termo, como eu disse, é basicamente chatinho falar disso, mas é pessoa que tá entrando no gênero musical, tá começando a ouvir mais, principalmente rock e principalmente no metal, pelo que eu vi no TikTok, no metal. E o pessoalzinho mais velho, assim, não mais velho, mas o pessoalzinho que já tava nessa cultura, subcultura, há um tempinho atrás, chama de poser porque só tá entrando agora no assunto, porque em 2026 a pessoa nunca ouviu, sei lá, Limp Bizkit na vida. Ela diz que tá começando a ouvir, e um cara aponta o dedo, chama de poser, e a pessoa só, tipo, não entende direito, porque ela só tá começando a entrar naquele assunto. E vindo com esse negócio do metal, tem também as bandas, né, no caso, poser. Tanto que eu até tô usando uma camiseta de uma banda que é considerada de poser aqui, ó. Slipknot. Tem também Limp Bizkit, Deftones. E por incrível que pareça, Linkin Park. Porque eu achei que não tinha muito poser de Linkin Park, porque Linkin Park é tão famoso que, se duvidar, até meu avô conhece no mínimo 3 músicas deles. Sabe, todo mundo conhece 4 ou 5 músicas do Linkin Park de tão famoso que é. Não que Slipknot, o Limp Bizkit não seja. Mas em comparação com o Linkin Park, que tem 20 milhões de inscritos no YouTube, eu acho que não chega pouco perto assim em comparação. Mas enfim, como eu ia dizendo, muito pessoalzinho assim que já era entrado nesse assunto faz um tempinho, do metal, do heavy metal, essas coisas, julga os outros por simplesmente conhecer o gênero agora, sabe? Em 2025, 2026, 2024 também, esse termo, como eu disse, já é um termo meio antigo, surgiu no século XIX, e pelo que eu pesquisei agora, lá no século XIX né, mas lá nos anos 80 já era usado pelo pessoalzinho que era do metal, pelo que eu entendi, pra dizer sobre esse pessoalzinho que não sabia nada sobre as bandas que estavam famosas na época, sabe? Megadeth, Metallica, Judas Priest, Iron Maiden, Guns N' Roses também. Então eles começaram a usar muito esse termo pra esse pessoalzinho que tava começando a entrar no assunto junto com eles também. Só que como eles eram mais, sabe, não sei explicar, mas como que tem uma certa vertente deles que era muito viciado nas bandas, pelo que eu entendi, esse pessoalzinho que não sabia muito, ou que só consumia, sabe, um pouquinho aqui e ali, era julgado por eles, que é um termo que já era usado nos anos 80 por esse pessoalzinho que não sabia tanto, e também pelo pessoalzinho que realmente, como eu disse, que é os posers, assim, de verdade, que só fingia gostar daquilo porque tá meio alta, porque, nossa, eu gosto muito de Metallica, Master of Puppets, não sei o que, a pessoa só conhecia essa música, sabe? Beleza, como eu disse, não é nenhum problema de verdade, ponto. Não tem nenhum problema em ser poser, porque ninguém vai explodir por causa disso. Como eu disse, é um negócio meio chatinho aí, você chegar em uma pessoa que diz amar tanto um negócio, e no final você fala, qual é o seu personagem favorito? É aquele cara lá, sabe, o... o Jake. Sim, o Jake, isso. Mas que eu acho que não existe pessoa que não tenha visto Hora de Aventura. Mas aí entra outro tópico que eu queria falar sobre, que é justamente quando a pessoa não tem condição de consumir a obra de verdade. Beleza, música até dá pra entender algumas partes, porque música é impossível você não conseguir escutar. Seja em rádio, tem Spotify, tem YouTube Music, tem o YouTube normal, você ouvir as músicas.
É quase impossível você não conseguir ter um jeito de consumir música. Se tu tem o celular, tu consegue consumir música, ponto. Mas aí que tá. Agora com filme, por exemplo. Quer dizer, com filme é a mesma coisa. Você só vai ter que ver piratão, sinceramente, se tu não tiver dinheiro. Mas tem a parte de jogos, por exemplo. Que a pessoa só consegue consumir sabor, consumir aquilo. Porque, ó, gente, que meme atual, ó, né? Parece que faz 2 meses atrás que foi famoso. Mas enfim, como eu disse, um jogo eu acho que faz mais sentido a pessoa não conseguir consumir tanto quando a pessoa não tem condição. Porque vamos lá, eu usar de exemplo porque eu acho que é justo me usar de exemplo, porque não é como se eu não estivesse fora, não é como se eu não tivesse uma coisa que eu fosse poser, nossa, sou muito adentrado nas coisas que eu gosto, não sei o que. Não, agora mesmo eu tava ouvindo o The Code do Paramore e eu conheço 2 músicas do Paramore, então tipo, inegavelmente vai ter uma coisinha ou outra que você vai indiretamente se poser, que você não vai saber muito sobre. Só não pedir que você gosta mesmo, que daí, beleza, normal. Porque, como eu disse, não é um problema, mas é chato. Enfim, voltando ao assunto do jogo, como eu disse, me usando de exemplo, a minha franquia de jogos favorita é Devil May Cry. Foi o que eu mais joguei, foi o que eu mais zerei. Devil May Cry 3 eu zerei 4 vezes, se eu não me engano, só não zerei mais porque o meu 360 explodiu. Mas, como eu disse, eu zerei o 3 e zerei o 4. Porque eu tinha meu Xbox 360, eu podia jogar. Só que, adivinha, eu não tenho Xbox One, não tenho PC, não tenho notebook pra poder jogar o Devil May Cry 5. Então, eu indiretamente não consigo realmente consumir a obra. Por mais que eu tenha visto vídeos sobre, por mais que eu tenha pesquisado sobre, visto youtubers jogando, pesquisando curiosidades sobre, eu nunca consumi a obra de verdade, sabe? Nunca cheguei a zerar o jogo em si. Ou melhor, nem cheguei a jogar o jogo em si. E beleza, aí tudo bem, a pessoa não tem condição, a pessoa não tem que fazer. Até dá pra entender quando a pessoa fala que gosta de alguma coisa, mas nunca chegou a jogar, como eu disse, porque a pessoa não tem condição. Eu já vi amigo meu falar que, eu não vou citar o nome do cara, mas se ele ver esse vídeo ele vai saber, que é Subnáutica. Ele dizia gostar muito na época, ele nunca chegou a jogar de verdade. Eu até brinquei com ele sobre isso, mas sendo sincero, o cara não tinha culpa, o cara não tinha, sei lá, um notebook. Hoje em dia ele tem, graças a Deus. Só que ele não tinha notebook na época pra poder jogar, não tinha nenhum Nintendinho da vida pra poder... Nintendinho não, né? Não tinha nenhum Nintendo da vida pra poder jogar o Subnáutica. Agora ele tem, venceu na vida, parou de morar de aluguel, agora tá conseguindo jogar. Porque ele realmente se interessou pelo jogo, ele realmente queria jogar o jogo, não queria só porque... Nossa, a estética do Subnáutica foi legal, meu Deus do céu, Leviatã muito legal, mas que seja mesmo. E aí eu entro no outro tópico, porque eu tô fazendo esse vídeo sem roteiro, eu só tô tipo lembrando de cabeça aqui os temas que eu queria falar sobre e basicamente eu tô só falando em listinha. Outro tema que eu queria falar sobre é sobre uma certa cultura, não é cultura, um certo negócio que eu vi no TikTok esses dias sobre o posercore, que é basicamente a estética de ser poser de alguma coisa. Pelo que entendi, também tem 2 vertentes disso. Pelo que eu entendi, posso falar bosta. Mas, a primeira seria basicamente você, sei lá, usar camiseta de banda, que é poser, igual eu tô fazendo agora. Usar essas coisinhas assim, que gente que começou a entrar no, sei lá, começou a entrar no gênero usa, sabe, correntinha, essas coisas. E tudo bem, tipo, é uma estética ainda, só que não é uma estética focada em você ser preguiçoso. Que daí entra a segunda parte. Pelo que eu entendi, no vídeo que eu vi, não sei se estava ironizando ou se estava só brincando, mas eu acho que não, sinceramente. O vídeo é basicamente isso daqui. Eu não vou botar na edição porque eu tô com preguiça de pesquisar o vídeo de novo, mas pelo que eu lembro é o seguinte: vamos romantizar-se poser de alguma coisa e nunca buscar de verdade as coisas que a gente gosta, nunca pesquisar de verdade sobre as coisas que a gente diz gostar. Cara, eu não cheguei a ficar bravo, obviamente, porque eu não tô nesse nível ainda. Só que deu tanto negocinho, tipo, meu Deus do céu, cara. Tem gente nos comentários ainda falando que, nossa, ai, tem coisa que eu digo gostar e nunca pesquisei nada na vida. Ai, republica o videozinho, não sei o que. Até a parte de republicar vídeo é dane-se também. Se tu quiser republicar, não republique. Ninguém vai ligar pra isso de verdade. Mas como eu disse, cara, eu entendi pra mim que isso aí é só uma não romantização, mas tipo, se acomodar com a preguiça. Cara, se tu desgostar de alguma coisa, não vai doer no seu dedo. Tu pesquisar um pouquinho sobre, não vai doer na mão, sua mão não vai cair se tu desgostar, sei lá. Vamos pegar uma banda de exemplo aqui. Tua mão não vai doer se tu desgostar de Iron Maiden e pesquisar 2 musiquinhas deles pra ouvir. Ou pesquisar mais, ouvir mais. Quando você tá indo pra escola, quando você tá voltando, trabalho, quando você tá fazendo atividade, não custa nada você dizer que você gosta de alguma coisa. E quando você não estiver fazendo nada na sua vida, você ir lá pesquisar sobre. Um negocinho básico, você não precisa ser o maior fã de verdade de alguma coisa pra ser fã. Digo no sentido de... Eu vi gente achando que ela era poser de alguma coisa porque ela só não conhecia, sei lá, o nome do bisavô do vocalista principal da banda. Cara, se tu ouvir as músicas, se tu ouvir alguns álbuns, já ouviu alguns álbuns completos usando de métrica assim, ponto, você já deixou de ser poser, porque você realmente consumiu aquilo que você dizia gostar. Você não precisa saber o quinto filho do vocalista, como eu falei, sabe, o nome dele. Se tu tem condição de consumir algo original, tu diz gostar dela e tá realmente consumindo no final, isso que vale, não é isso que importa, você tá realmente consumindo aquela obra de arte. Porque a arte é uma coisa que, inegavelmente, também é consumo. Você pode até falar, nossa, a arte é a coisa mais bela da vida,
e... Beleza, é mesmo, eu concordo com isso. Mas não é como se não tivesse a parte de negócio na arte. Que eu vi um vídeo de um cara que eu curto muito também falando sobre isso. Que música também é arte, mas também é negócio. Você precisa saber trabalhar com marketing na música. Quase ninguém, na verdade, vai fazer música só por fazer música. Só porque gosta da arte. A pessoa vai esperar algum retorno naquilo. Porque pra você fazer arte custa, cara. Pra você fazer um quadro, você vai ter que gastar com material. Se tu quer fazer um quadro bonito, uma pintura bonita, tu vai ter que gastar com material bonito também, na maioria das vezes, pra ter uma qualidade maior. Claro que não é uma regra, mas na maioria das vezes vai ser isso que vai acontecer. Vai esperar um retorno daquilo. Sei lá, se tu posta algum vídeo na internet, por mais que você goste do tema que você tá falando, igual eu tô fazendo aqui agora. Se eu tivesse o canal dando monetização de verdade, eu ia fazer os vídeos por gostar, igual eu tô fazendo agora, só que eu ia esperar um retorno. Eu não ia fazer de graça, eu ia esperar que eu ganhasse pelo menos 2 centavos por aquilo, porque leva tempo, leva um custo pra você poder fazer alguma arte. Dito isso, arte também é consumo. Ponto. Não sei se tem mais alguma coisa que eu tô esquecendo de falar agora sobre isso. Vamos finalizar aqui. Ser poser não é um problema. Ninguém vai explodir porque você falou que gosta de alguma coisa e você realmente não gosta. Pra mim, o único problema de verdade de ser poser, que eu vou finalizar o vídeo falando sobre isso, é essa romantização da preguiça. Porque não é bem uma romantização, mas indiretamente é, sinceramente. Dane-se, é uma romantização sim. Porque você dizer que gosta de alguma coisa que você pode muito bem consumir, você pode muito bem ir lá pesquisar um pouquinho sobre, como eu disse, que não vai doer sua mão, e tu só não pesquisa porque você tem preguiça, porque passa 25 horas do seu dia no TikTok. E esse tempinho básico que você podia estar usando para realmente consumir aquilo que você desgostar, você não tá consumindo, você é só um babaca, no sentido de preguiça. Porque, cara, como eu disse, você vai ter algum dia ou outro que você vai ficar tranquilo sem fazer nada, e pra essa pessoa que quis gostar de alguma coisa, mas não consome, não vai custar nada pra ela, sei lá, pegar o Spotify dela, abrir. Vou precisar de uma musiquinha, nem um álbum. Por mais que eu seja uma pessoa que defenda que ouvir álbum é a forma mais justa de consumir alguma música em si, quando a música vem em álbum, no caso, você pode fazer o que você quiser com sua música. Você consome do seu jeito porque você é você. Ninguém vai botar o dedo na sua cara e falar que você tá fazendo errado. Eu tenho pra mim que isso é o certo, de você... Se tu quiser consumir realmente alguma obra, algum artista, é bom você pegar os álbuns deles, pegar, sei lá, um single separado, pegar algum single separado dele pra ouvir, e no final, normal, você só tá seguindo sua rotina, só tá consumindo a sua arte, só tá fazendo as suas coisas e tudo bem. Ninguém vai te criticar de verdade por isso. E, novamente, sobre aquela parte do pessoalzinho que é do metal, mas diz que, nossa, você é poser porque você gosta de Slipknot, porque você começou a ouvir ontem, sendo que você não tem culpa de começar a ouvir o gênero agora, mas você é poser. Sabe, esse pessoalzinho é chato, sinceramente. Se você já passou por isso, você que tá começando a ouvir algum gênero agora, no metal, sei lá, até o thrash metal, começou a ouvir Metallica, por exemplo, só ignora esses caras. Esse pessoalzinho sai amargurado e acha que eles têm algum direito, acha que é superior a alguém, só porque escuta uma banda de verdade assim, só porque, meu Deus do céu, ouvi todas as músicas do Iron Maiden, você é um mero plebeu. Só gente chata, só consome sua música aí, consome sua arte, beleza, vida que segue. Enfim, é isso. Eu sei que eu fui um pouco direto nesse vídeo, porque eu não faço vídeo com roteiro na maioria das vezes. A única vez que eu fiz foi sobre o vídeo Silent Hill. Inclusive, veja se possível. Se eu ganhasse R$1 a cada vez que passasse em moto, aqui em casa eu ia ter 2. Mas enfim, se quiser passar no meu vídeo Silent Hill, passe, porque é um dos vídeos que eu mais gostei de fazer, gostei de editar, gostei de pesquisar sobre, de jogar o jogo. Enfim, fica a recomendação. O vídeo foi sobre isso. Obrigado se tu assistiu, porque, como eu disse, é um tema meio chatinho, eu não sou a pessoa mais aprofundada no tema possível, mas eu sinto que eu posso agregar alguma coisa nesse tema.